Neste módulo, você aprenderá como implementar e gerenciar uma Cloud Computing. Veremos 3 tópicos neste módulo. Primeiro, construindo redes cloud locais. Você terá a capacidade de descrever os benefícios e os elementos de custos de um ambiente cloud local, descrever os principais componentes de um ambiente cloud local e como eles são interligados e descrever os riscos de se conectar uma rede cloud local na internet pública. No segundo tópico, suportando a utilização de cloud computing, você poderá descrever o uso de acesso de rede privada virtual em uma rede de área local, descrever o conteúdo de formatação e dar exemplos de tais linguagens e descrever abordagens para backup e recuperação em um ambiente utilizando cloud computing. E no tópico Normas de Cloud Computing, você poderá descrever os principais objetivos e benefícios do uso de padrões em cloud computing, descrever o papel das organizações de padronização internacional e industrial, descrever o WBAN, DMTF, SMS, Smash, HTTP e descrever o uso de protocolos de segurança tais como IPsec e o OpenID. Visão geral. Em síntese, uma nuvem acessada por um usuário que utiliza aplicações web, ainda assim, com um canal de comunicação, continua sendo a sua rede interna ou a rede LAN, ou seja, da mesma forma, necessita de suporte através da realização de backups e a utilização de ferramentas de monitoramento e capacidade dos padrões para portabilidade e uniformidade dos componentes da nuvem. Construindo redes cloud locais. Na avaliação das implementações de uma cloud computing, diversos fatores relevantes são considerados, tais como os de desempenho, de gerenciamento de requisitos, satisfação, bem como os prestadores de serviços e seus serviços prestados na nuvem. Por exemplo, ao considerar a utilização do software como um serviço, um período de teste pode ajudar a avaliar se o aplicativo selecionado é apropriado ou não, e mudanças na infraestrutura podem ser realizadas após este período experimental. Outros aspectos são mais difíceis de avaliar, tais como a largura de banda durante o período de teste, que pode não ser realista. Além disso, o período de teste será mais curto, principalmente não sendo suficiente para avaliar o SLA com o fornecedor. Um caso de negócio para a computação em nuvem pode ser construído incluindo custos e possíveis investimentos na computação em nuvem. Apesar da computação em nuvem não exigir um grande número de pessoas para suportá-la, considera-se, portanto, nesta equipe a necessidade de habilidades especializadas. Uma nuvem pode aliviar a equipe de TI de atividades diárias normais, diminuindo suas preocupações, como, por exemplo, de fazer backups. Ao considerar o TCO, ou o custo total de propriedade dos serviços em nuvem, todos os aspectos relevantes devem ser levados em consideração. Por exemplo, as instalações e os aspectos ambientais, incluindo, por exemplo, a eletricidade. A prática tem nos ensinado que a nuvem não é um cenário de tudo ou nada para a TI. Os benefícios de um ambiente misto ou híbrido, baseado em uma compreensão completa de seu negócio e de suas necessidades específicas, são fatores primordiais em adotar soluções em nuvem. Visão geral. Em resumo, no ambiente da nuvem, os componentes utilizados em uma rede local são os mesmos de uma nuvem pública e, por isso, devem ser capazes de realizar a comunicação entre os diversos componentes de softwares e hardwares, incluindo os recursos de armazenamento, como as storages, de processamento e comunicação, além da criação de medidas de proteção e tratamento dos riscos. Nuvem baseada em banco de dados local centralizado. A maioria das organizações não deve mover todas suas operações de uma vez só para a nuvem. Normalmente, uma vez que a decisão for tomada para utilizar os recursos da nuvem, a empresa vai começar com uma abordagem híbrida, movendo alguns aplicativos de negócios ou de armazenamento para a nuvem, deixando a maioria das operações internamente. Como os servidores locais de implementação de nuvem são mantidos internamente, os clientes locais conectam a esses servidores utilizando o FIM Client. Esses próprios servidores são virtualizados
e os aplicativos, protocolos e componentes utilizados em uma implantação da nuvem local são exatamente os mesmos, como se estivessem usando uma nuvem privada hospedada. Em um ambiente da nuvem, existem diversos componentes, que ao implementar o acesso, utiliza-se de protocolos e aplicativos que acessam os dados utilizando linguagens baseadas em padrão da indústria, assegurando assim a portabilidade dos componentes baseados nestes padrões. O desenvolvimento da nuvem inclui componentes independentes construídos a partir de muitos servidores diferentes, cada um com diferentes capacidades. Escolher os componentes que são aderentes aos padrões da indústria vai garantir as mudanças necessárias em um ambiente de nuvem. Com isso, os componentes adicionais irão funcionar corretamente com os componentes restantes. A comunicação entre os componentes da nuvem consiste na informação que está sendo passada usando os processos baseados em mensagens, ou também serviços de mensageria, em inglês, messaging. Os componentes da nuvem estão localizados de forma independente. Isto significa que não importa onde os componentes estejam localizados, a mensagem que passa pelos protocolos permite que o usuário final acesse as informações de qualquer lugar. Os protocolos de transmissão de mensagens devem também se comunicar utilizando os protocolos padrões da indústria para garantir uma comunicação eficaz entre todos os componentes. Para garantir um ambiente à prova de falhas, várias estratégias, como a replicação da rede SAN e a capacidade de recuperação de falhas, devem ser concebidas e implementadas em ambientes de multi-sites. Componentes independentes. A nuvem usa muitos componentes independentes e diferentes na sua implementação. A aplicação de normas em um ambiente na nuvem vai exigir que diferentes componentes interajam com sucesso todas as vezes. Caso contrário, irá parar de funcionar. Componentes de hardware. Vendedores de hardware fornecem os componentes físicos essenciais para a implementação na nuvem, seja de hardware de rede como roteadores ou switches, ou capacidade de discos encontrados em mainframes, servidores montados em rack ou outros componentes físicos. A adesão por padrões da indústria vai assegurar que certa quantidade de independência do vendedor seja atingida. Todos os fornecedores da indústria da nuvem seguem o mesmo conjunto de padrões da indústria para que isso ocorra. Componentes de software. Softwares também são fundamentais para a computação de sucesso na nuvem. Se o software vem na forma de sistemas operacionais, banco de dados, software aplicativos, software de servidor, como utilizado para os serviços da web, e os distintos softwares utilizados de diversos fornecedores. O software aplicativo usado pode ser comprado de uma fonte comercial, adquirido a partir de uma organização de código aberto ou desenvolvidos por desenvolvedores internos. Alguns softwares utilitários também são necessários para o gerenciamento de armazenamento local e recursos de disco. O software é utilizado para recursos de backup e restore. Com um número tão grande de fontes de softwares e hardwares, o uso de mensagens baseadas em padrões permite a interação entre os componentes. Esta integração de capacidades de componentes é a chave para ter o sucesso na nuvem. Considerações da arquitetura. Para aproveitar ao máximo o princípio da interoperabilidade de uma cloud computing, é importante padronizar a arquitetura usando protocolos padrões e de fornecedores independentes. Alguns exemplos deles são rede SAN, servidores Blade e balanceamento de carga. Por isso é necessário uma console central de gerenciamento para garantir a gestão de toda essa infraestrutura. Além disso, você vai precisar considerar a continuidade de um ambiente de nuvem local, quanto os aspectos de segurança e de serviços. O ideal é manter vários sites para ajudar na prevenção de desastres e recuperação, ou seja, na continuidade de negócios. Utilizar mecanismos de backup adequados e replicação de armazenamento de dados em sites, usando elementos de segurança comum como firewalls, rede DMZ, software de segurança, papel com base de perfis de usuários, etc. Base em mensagem.
Outro ponto-chave para o sucesso no ambiente de nuvem é o processo de comunicação baseada em mensagens, que são utilizadas entre os objetos na nuvem. Usar um processo de transmissão de mensagem bem definido entre os diferentes componentes é representar um ambiente como plug and play, em que a consistência e portabilidade entre os componentes da nuvem são asseguradas. Se um protocolo de mensagem é baseado em padrões abertos, então o cliente de mensagens não ficará vinculado ou amarrado a um fornecedor específico. Este, por sua vez, irá proporcionar maior portabilidade para aplicativos de mensagens, permitindo mensagens a partir de uma ampla variedade de plataformas. Protocolos de mensagens são bem definidos. Nos modernos ambientes de desenvolvimento de software e baseados em nuvem, o uso da tecnologia orientada a objetos é frequentemente utilizado, como o SOAP, o JSON e o REST. Alguns protocolos para e-mail são SMTP, POP3 e IMAP. Há também os protocolos para suporte ao site, como HTML e o HTTP. Em alguns casos, alguns componentes não estão em conformidade com normas comuns ou foram implantados usando padrões diferentes. Tal o motivo destes protocolos de mensagens não serem consistentes. Mas mesmo assim, para permitir a passagem de informação de um protocolo para o outro, um fixador de software conhecido como middleware ou mediador é frequentemente implementado. O trabalho do middleware é traduzir a mensagem a partir de um formato de mensagem para o outro. Capacidade de comunicação. Para uma capacidade suficiente de comunicação, é necessária muita banda larga e essa exigência é difícil de ser determinada sem efetuar análise dos requisitos da carga. Porém, a utilização da rede pode ser medida usando estratégias baseadas em transação, processo e aplicativo, através de um analisador de protocolo, onde os analistas podem medir a quantidade da banda larga de rede necessária para completar os diferentes tipos de transações. Colocar o analisador de protocolo em um local adequado na rede irá permitir essas medições. Quando a transação for processada, os dados serão capturados e a quantidade de banda larga de rede consumida será medida. Se a análise inclui um conjunto bem definido de processos de transação, é possível estimar a quantidade de consumo de banda larga de acordo com o número dos tipos de transações processadas por dia. Em um ambiente baseado em processo, tais como SaaS, em que um terminal virtual pode ser utilizado para fornecer o acesso a um programa de processamento de texto, por exemplo, a utilização de rede pode também ser medida. Neste tipo de ambiente, pode ser necessário controlar o consumo da rede durante um período prolongado de tempo para um único usuário. Caso já se tenha o resultado da medição da quantidade de banda necessária, por exemplo, feito de um assistente administrativo que usa um processador de texto na nuvem, e se outros assistentes administrativos tivessem as cargas de trabalho semelhantes, a quantidade de largura de banda necessária para suportar esses usuários adicionais seria fácil de estimar. Por isso, é relativamente fácil estimar quando se tem um ambiente baseado em aplicativos, em que todos exigem o mesmo nível de utilização da rede, ou seja, apresentam um fluxo constante de informações, como, por exemplo, num ambiente com uma entrada de dados em alta velocidade através de um fluxo consistente de informações entre o usuário e os servidores de nuvem. Mas, por outro lado, um e-mail e o acesso às páginas da internet tendem a ser irregulares por natureza. A utilização do ambiente de rede com vários usuários trabalhando em padrões são relativos. É difícil estimar quanto será necessário em um ambiente de uma nuvem sem testes exaustivos ao longo do tempo, com base no tipo de tarefa, bem como a frequência de tarefa. Juntamente com a banda larga disponível, a outra variável é a sensibilidade do tempo. A utilização da rede é geralmente sensível à hora do dia. Normalmente, durante o almoço, a utilização da rede vai diminuir. Muitas vezes, às segundas-feiras, a utilização da rede será maior do que a sexta-feira. E em determinadas épocas do mês, a utilização da rede será maior
ou menor que outras vezes. Todos esses desafios tornam difíceis os estabelecimentos dos requisitos de capacidade de comunicação, mas ainda é necessário estimar a banda larga necessária para suportar e sustentar a nuvem com sucesso.